É sem dúvida alguma um prazer enorme a gente estar aqui hoje, na Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador. A minha primeira palavra é de agradecimento ao Dom Bardano. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Nós, do Conselho de Causa Armênia, do Conselho Nacional Armênio do Brasil, pensamos nisso no momento que assistimos à missa e sabíamos que o fato ia entrar para a história. E Dom Bardano foi testemunha da história. Todos nós testemunhamos via satélite, muitos que puderam estar lá, presenciar um fato histórico, já que a Igreja Católica, na figura de Sua Santidade, Papa Francisco, externou uma das coisas mais importantes para toda a nação armênia. Exortou todas as nações a reconhecerem o genocídio. A transcendência desse fato, a transcendência dessa marca histórica, é talvez uma das pequenas repercussões é nós estarmos aqui, unidos, conversando e escutando Dom Bardano sobre esse assunto. Mas a transcendência disso vai chegar a pontos inimagináveis daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando a justiça se aproxima cada vez mais da vida e da história dos armênios. É um dia para nós do CNA, do Conselho Nacional Armênio Histórico. Só temos a agradecer à comunidade da Igreja Católica. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. E antes de passar a palavra para o Dom Bardano, eu queria falar de uma agenda que todos vocês sabem que a nossa comunidade, com tudo que está acontecendo, parece que nós reavivamos muitas coisas, né? Então, nós temos algumas atividades nas próximas semanas importantes. Domingo, a Igreja Católica tradicionará, neste mesmo salão, todos estão convidados. E no dia 21 de junho é a festa junina da Igreja Católica. Então também todos estão convidados. Dia 28 de julho é a festa junina do Clube Armênio também. E nesse intervalo vão acontecer dois eventos importantes que nós estamos trabalhando, que todos vocês estão convidados também. No dia 26, na Câmara Municipal de São Paulo, vai haver um ato convocado pelo vereador Gilberto Natalino e pelo presidente da Câmara, para que seja mais uma vez uma sessão solene em homenagem às vítimas do genocídio, uma sessão solene de reconhecimento do genocídio armênio na esfera municipal. Trata-se também de um evento importante, já que a cidade, a capital dos paulistas, ela é um ponto importante para nós e a Câmara de Vereadores sempre esteve ao lado da gente. E um outro fato marcante que vai acontecer, e convido a todos, é que no dia 30, no sábado, o Santuário Mãe de Deus da Igreja Católica, na figura do padre Marcelo Rossi e do bispo Dom Fernando, vão rezar uma missa pela Rede Vida de TV, transmitida ao vivo para o país todo, e o padre Marcelo reservou para nós 200 lugares perto do altar. Então, quem quiser, nós vamos fazer um evento no Facebook, as pessoas aderirem para participar, e nós vamos providenciar transporte, porque todos vamos juntos, passamos esse momento também de fé muito importante. Para encerrar, agradeço a todos os representantes das entidades que aqui estão, todos, indistintamente. Crachegando ao Gabi, muito obrigado pela presença. Jorge, Marlene, muito obrigado pela presença, representando meu querido amigo Roy, muito obrigado. Garô, é sempre muito bom estar com você, Garô Armênio, da Igreja de Irmãos Armênios. Ligou e você do Clube Armênio, muito obrigado pela presença. Eu acho que nós todos que estamos aqui sabemos da importância disso. Eu queria agradecer muito, mas muito, especialmente a figura do Dr. Carlos Reladian, que patrocinou esse evento para nós de uma forma desinteressada, como sempre, e ajudando mais uma vez a causa armênia. É emocionante saber que a gente conta com amigos que podem sempre nos ajudar, e é isso que está acontecendo. Eu acho que quando nós nos expusermos para lutar pelo reconhecimento do genocídio, muitos amigos apareceram, e muitos mais vão aparecer para que a justiça seja feita com um povo que esperou 100 anos para que isso aconteça.
Eu sei que vocês todos gostaram do coquetel, depois tem os cartõezinhos lá, e acho que é importante a gente prestigiar os nossos irmãos que trabalham e fazem um trabalho bonito também. É uma noite de confraternização, mas é uma noite principalmente para a gente estudar a história de um dos mais belos reconhecimentos do genocídio armênio que a nossa geração presenciou. A Santa Sé, a Igreja Católica, reconhece o genocídio na figura do Papa Francisco, nada mais nada menos do que fazendo valer uma história de lutas que a Igreja Católica teve desde a época que o genocídio aconteceu. Então não vou mais falar, porque a palavra só pode ser dele. Dom Adão, por favor. Boa noite para todos, para todas. Em nome pessoal e do Padre Simão Bernardo, novo pároco da paróquia, em nome também dos membros do conselho da nossa paróquia, saúdo a todos os presentes e dou as boas-vindas a este salão. Aqui temos um bispado e uma paróquia. E é com prazer então que eu já comuniquei às instituições que o Padre Simão Bernardo acaba de assumir a direção da paróquia. Agradeço as saudações do professor James, a quem já felicitei também pela ótima palestra feita na Universidade Mackenzie. E ao tratarmos do tema do centenário do genocídio, eu fico completamente admirado do que os armênios no mundo conseguiram fazer este ano para comemorar tão bem esse centenário. Se olharmos para o nosso país, sob a direção do nosso caríssimo embaixador, Ashok Aloyan, da nossa estimada cônsul-geral honorária, a senhora Delini Burmayan, sob a direção tão especializada do nosso João Boyajan e as diversas comissões, pudemos fazer muito. Eu tenho uma base pela comissão eclesiástica da qual faço parte, coordenada por Dom Narek Berberian, digníssimo bispo da Igreja Armênia Apostólica, e sobre o secretariado do presbítero Vartan, pudemos organizar bastante, e sei que assim também aconteceu com os demais grupos. Pelo fruto se vê a árvore, e basta ver quantas realizações já foram feitas e ainda serão feitas em São Paulo e no Brasil. Pediram que eu falasse, e quero felicitar a comissão, o Conselho Nacional Armênio por essa iniciativa, e com muita boa vontade colocamos à disposição este salão, e pediram-me de falar algo sobre a atividade da Igreja Armênia Católica na celebração do centenário deste ano do genocídio. Eu devo confessar que, do ponto de vista da Igreja Católica, o grande mérito é de nosso catolicós patriarca Nercés Pedro XIX. Ele teve a intuição de, um ano antes, visitar Sua Santidade o Papa Francisco e fazer-lhe 3 pedidos. Primeiro, uma Santa Missa na Basílica de São Pedro,
em homenagem aos mártires armênios, 1,5 milhão. Segundo, uma declaração sobre o genocídio. Terceiro, selo comemorativo do Estado do Vaticano. E assim aconteceu. O Santo Padre, enquanto o atendia, foi anotando pessoalmente os 3 pedidos, o que já indicava uma grande disponibilidade de atender o que o nosso catolicós patriarca estava pedindo. A primeira coisa que ele nos informou que estava decidida era a missa, e marcou o domingo 12 de abril. Pareceu-nos ótima decisão, porque era anterior ao 24, perto do 24, mas tínhamos condições de retornarmos às nossas sedes para celebrar o dia do genocídio. O que não havia ficado claro é quem celebrava a missa. O Papa celebrará uma missa. Essa é a notícia que chegou do patriarcado. Sob a atitude do nosso católico patriarca, encarregou-me de organizar esta celebração e pediu-me que eu verificasse quem ia celebrar a missa. Se o patriarca, no altar do Papa, presidido pelo Papa desde o seu trono, ou o próprio Papa celebraria. Naturalmente, a Roma, dirigi-me ao maestro de cerimônia pontifícia, que é o Monsignor Guido Marini. Falei: olha, Monsignor Guido, o patriarca deseja saber o que nós queremos é realizar a vontade do Papa, só que não ficou clara para nós. Ele falou: Dom Vartan, também eu não entendi bem, não sei o que o Papa deseja, eu vou perguntar. Depois de uma semana me respondeu: Dom Vartan, o Papa falou que é para fazer como foi feito com Sua Santidade São João Paulo II no 2001, por ocasião dos 1700 anos de cristianismo do povo armênio. Entendi. Também naquela época eu tinha sido encarregado da missa, de organizá-la. Então, naturalmente, perguntei se já podia colocar a cortina da liturgia armênia no altar do Papa. Resposta positiva. Se podia colocar um grande painel eletrônico para anunciar os números dos livrinhos, porque seria tudo rezado em armênio. Positivo também. Mas, sob atitude, tive uma ideia e consultou-me se não seria melhor pedir ao Papa que celebrasse ele, para dar uma maior importância ao centenário, a essa missa. Eu falei: minha atitude tem toda a razão. Eu acho também que o ideal seria que celebrasse o Papa. O senhor, celebrando com ele, já indica que o senhor está em plena comunhão com ele. De fato, na Igreja Católica, celebrar a missa juntos significa, no altar, significa ter plena comunhão de fé. E assim, eu fiquei encarregado, consultei o Papa, através sempre do Monsignor Guido Marini, seu auxiliar litúrgico, um homem tão gentil, e a resposta foi sim. O Papa disse que celebra. Mudou tudo. Então aconteceu o que a gente esperava. O senhor presidente da República aceitou o convite. Na realidade, o Papa nunca convida autoridades de Estado, não é comum, mas informado, ele cedeu-se
honrado em vir, avisou também as suas santidades, Carequim II e Arão I, que haveria esta missa, e eles confirmaram a presença, e essa celebração tomou este volume enorme. Queria fazer uma pausa para explicar o que significa o patriarca para nós, porque eu atribuo a ele todo o mérito dessas realizações. A Igreja Católica hoje é formada por 23 igrejas. São chamadas igrejas de direito próprio, são internas, elas não estão fora, dentro, ela está dividida em 23. A maior é a latina, a ocidental, e tem um código de direito canônico próprio para ela. E tem mais 22 igrejas católicas orientais. E também tem outro código de direito canônico, chamado Código dos Cânones das Igrejas Orientais, também aprovado pelo Papa. Essas 22 igrejas orientais e a latina do Ocidente têm a comunhão da fé, dos sacramentos, do governo do Papa, mas uma diversidade grande de ritos, de línguas, de costumes, até de disciplina. Por exemplo, Dom Odilo, que é cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana Latina, pode ordenar um homem casado diácono permanente, mas eu posso ordenar um homem casado, além de diácono, também sacerdote. São dois estilos. Um oriental, são as várias tradições da Igreja Católica. Não o faço aqui porque estou no Ocidente e tenho que respeitar a tradição que existe aqui. Mas no Oriente, maronitas, quase a maioria dos padres católicos são casados. Não há distinção nenhuma com as igrejas orientais não católicas, ortodoxas ou armênia. É a mesma disciplina, tanto para eles como para nós no Oriente. Nunca o eclesiástico pode casar, é o casado que pode ser ordenado. Se ficar viúvo, não pode mais casar, porque agora já é eclesiástico. Isto vale para eles e vale para nós. A Igreja Armênia Católica não é um rito da Igreja Católica, é uma igreja que compõe a Igreja Católica. É só o Papa que estabelece quantas são e o nível, porque dessas 22, somente 6 são igrejas orientais católicas patriarcais, que é o nível mais alto. Isso são alguns conceitos. São 22 as igrejas orientais católicas, mas são somente 5 os ritos orientais. Por isso, muitas igrejas orientais católicas têm o mesmo rito. O que tem mais igrejas é o rito bizantino, que tem como que 13 igrejas orientais católicas do mesmo rito. Do rito armênio, na Igreja Católica, só tem uma, e é único. O resto tem de 2 igrejas para cima. Então, o patriarca é o pai e cabeça da Igreja Armênia Católica Apostólica Romana. Só que além do pai, nós temos também um avô, que é o Papa, com o qual o nosso pai está em plena comunhão. E por isso, então, o patriarca pode fazer toda essa atividade. Não somente, antes também,
No tempo que eu estive reitor do seminário em Roma, seminário internacional católico, conseguimos colocar aquela famosa estátua de São Gregório Iluminador do lado externo da Basílica de São Pedro. Percebi que estavam colocando estátuas, fui verificar, eram para fundadores de congregação. Eu falei, uai, que atitude, mas o nosso Gregório Iluminador é fundador da Igreja Armênia Católica. A Igreja Armênia é mais do que um fundador de congregação. E decidimos escrever, e o cardeal da Basílica entregou a carta do Patriarca Catolicos ao Papa, quando ele voltou do Hor Virá da Armênia, e ele falou sim. Começamos a trabalhar, os lugares pareciam tantos nichos livres, mas estavam todos ocupados, só que é muito demorado fazer uma estátua para colocar na Basílica. E então eu já estava um pouco preocupado, porque somente atrás havia lugar. De repente, tem um lugarzinho lá na frente. Vamos ver, era o melhor lugar. E o artista armênio do livro, que vive na França, fez essa belíssima estátua. E na sua beatitude, nosso católico patriarca teve outra ideia. Pediu que o lugar onde está a estátua se chamasse Pátio São Gregório Iluminador. Eu achei um absurdo, porque séculos e séculos aquele lugar se chama o Pátio Grande, Cortinone em italiano. E o Papa Bento XVI aceitou e inaugurou Pátio São Gregório Iluminador. Voltando agora à nossa celebração do genocídio, sabemos quanto foi grande esta celebração. O mês de abril foi uma sucessão de celebrações importantes, como esta do Papa, e no dia 23, a beatificação dos mártires do genocídio, Yeti Miazin, pelos dois católicos patriarcas, suas santidades, Joaquim II e Arão I. O Papa conseguiu reunir ao lado da tumba de Pedro o presidente da nossa mãe pátria e os dois católicos. E anunciou, proclamou São Gregório de Narek como doutor da Igreja, além de anunciar o genocídio armênio. Eu estive várias vezes em Roma tratando dessas celebrações. Queria inclusive conseguir uma audiência do Papa para a segunda-feira, porque dimos, olha, ser um salão grande, todos os amigos que vieram do mundo e distinção de religião, se o Papa pudesse receber todos seria tão bom. Mas a resposta foi sempre negativa. O Papa, falei como senhor encarregado, o Papa nunca atende, recebe 2 vezes em dias seguidos o mesmo povo e fala 2 vezes ao mesmo público. Eu falei, eu vou tentar. Então falar diretamente com ele. Fui na audiência da praça e, como o bispo não necessita de autorização para entrar, acabou a celebração, os bispos celebram o Papa, e eu falei com ele, santidade, eu tinha esse pedido para ele fazer. E ele falou, Dom Vartan, esse tema tem que ser visto com o meu prefeito da Casa Pontifícia, o responsável, que organiza todas as audiências. E olha a delicadeza dele, em plena Praça São Pedro, chamou o encarregado, o prefeito, que é o bispo, e pediu para me atender. Conversei, pediu para escrever uma carta, eu fiz, voltei a Roma, mas realmente não foi possível ser aceita esta audiência. Então foi somente o patriarca e os bispos que foram recebidos
em audiência pelo Papa. 10 dias antes fui a Roma de novo para ver a situação desta missa. Que decepção! Fui imediatamente ver o livro. Nossa, não tinha nada de referência no texto do livrinho que ia ser distribuído para o povo. Certo, o evangelho já estava combinado, seria cantado em armênio, os ministros do altar seriam todos vestidos e seriam armênios, são seminaristas nossos do Líbano, do seminário de Roma e do seminário mequitarista de Veneza. 2 diáconos para o canto do evangelho, tudo bem, mas o título, somente proclamação de São Gregório de Narek, doutor da igreja. Falei, irmão, senhor Marini, não sei onde responder, estou morrendo de vergonha, isso não pode ficar assim. A missa foi decidida muito tempo antes da decisão do Papa de proclamar São Gregório denominador doutor da igreja. Dom Vartani, como é que o senhor quer então, ainda bem que não estava impresso? Por favor. Bom, não pode falar em genocídio aqui, então bom, vamos pôr assim, missa pelo centenário do martírio dos armênios. Secretaria de Estado, né? Tem que pensar. Volto amanhã. Voltei e Dom Marini aceitou. E como que foi? Perguntei diretamente ao Papa. O Papa que decidiu, pode pôr tudo isso que Dom Martão falou. Como na sexta-feira, na quinta-feira, ele recebeu o patriarca e os bispos armênios católicos, eu falei, santidade, muito obrigado por ter aceitado o título do livrinho do povo para o povo domingo. Ele sorriu, me falou, Dom Martão, ainda tenho algo para dizer. Eu falei, santidade, muito obrigado. E fiquei na expectativa. O que ele vai dizer? O que esse algo mais que ele quer dizer? Eu não esperava que fosse tanto. Na missa, o Papa atendeu segundo o pedido do nosso catolicós patriarca. Não somente fez aquela introdução na missa, mas também preparou um outro documento que, depois da missa, na sacristia, entregou para os 3 catolicós patriarcas, onde fala e declara o conceito de genocídio, o primeiro genocídio do século XX, e também faz referência aos papas, especialmente Leão XIII, na perseguição de Adhanar, Sassum, e depois do Papa Bento XV, tudo que ele fez, que foi contemporâneo ao genocídio. Aquele sábado, 11 de abril, e aquele domingo foram imemoráveis. No sábado, o excelentíssimo senhor presidente da Armênia convidou os 3 catolicós patriarcas e foram para Nápoles para inaugurar e abençoar um radicar no pátio da igreja São Gregório o Armênio. É famosa esta igreja e muito conhecida em Nápoles, e ali estão as maiores relíquias de São Gregório Iluminador. E é dali que o Papa, anos atrás, 95, bastante atrás, mandou a relíquia para os 3 catolicós patriarca, e no pátio ainda tem uma capelinha com os afrescos antigos, onde estavam as irmãs católicas armênias quando vieram com essas relíquias. Voltaram de Nápoles. O Papa convidou os 3 catolicós patriarcas para jantar com ele. Saíram deste almoço-jantar com o Papa, que certamente foi muito frugal, foram para o banquete oferecido pelo presidente da República.
República da Armênia para 500 pessoas, armênios de todo o mundo, no importante salão de Roma. Lá eu também estava, fui convidado. No dia seguinte, o domingo, a missa do Papa, à 1h30 da tarde, aí foi o nosso católicos patriarca que ofereceu um banquete para 500 pessoas, para todos os católicos, para o presidente da Armênia, para os cardeais, e tive a possibilidade de convidar todos os representantes armênios de instituições armênias do Brasil, da Argentina, que lá estavam para também participar. E para concluir este domingo, os 2 corais armênios católicos da Armênia, Gumri, de uma obra social das irmãs, e o do Patriarcado do Líbano, apresentaram cada um 1 hora de músicas armênias com aplausos que não terminavam. Imagina que 2 dias importantes, e neles foram atendidos os 2 pedidos do nosso católicos patriarca. O terceiro dos selos, assim aconteceu. De Beirute pediram, mas os leigos encarregados do escritório filatélico do Vaticano negaram, que não era possível. Certamente usaram a palavra genocídio e não era permitido. Eu mesmo dei 2 entrevistas na Rádio Vaticana, espanhol e português. Por 3 vezes, como é comum, falei genocídio, desligaram as máquinas, dou bastante desculpa. Não sei porquê, mas aqui não pode falar isso. Só pode repetir, eu repeti 3 vezes, porque eu estava falando sem usar a palavra genocídio. Este era o conceito. Então, esta era a posição. O patriarca falou: por favor, vê o que pode fazer para os selos. Então lembrei-me que ao superior não se deve perguntar se pode fumar enquanto reza, mas tem que perguntar se pode rezar enquanto fuma. Natural, sempre tem que rezar. Então eu perguntei se podiam fazer um selo comemorativo do martírio dos 100 anos da morte do beato Inácio Maranhão, beatificado pelo Santo São João Paulo II em 2001, ocasião dos 1700 anos de cristianismo. A resposta: sim. Mandei a fotografia, veio a arte preparada. Falei: nossa, está faltando a palavra mártir, não dá para acrescentar mártir? Resposta positiva. Mandaram o modelo novo. Ainda tiveram a delicadeza de as 3 frasezinhas colocar cada uma das cores da bandeira armênia: vermelha, azul e laranjada. Ficou ótimo. Mas depois que o Papa disse que ia nomear São Gregório de Narek, doutor da igreja, eu voltei no escritório filatélico e falei: por favor, isso é automático? Vocês fazem agora um selo para São Gregório de Narek? Não, alguém tem que pedir. Falei: está pedido então. Então vamos fazer algo. Em fazer um selo, por que não fazemos um envelope bonito, com radical, com Narek? E fui dialogando e foi aprovado. Eu coloquei lá na parede o modelo, a folha filatélica tem um belíssimo radical do século XIII, chamado na Armênia o belo radical. O radical é bonito, que retiga radical, com todo aquele panorama de fundo, e neste fundo verde, os 2 selos de São Gregório de Narek e 2 selos de Inácio Maranhão, configurando cada um valendo €1, €4,
e naturalmente os colecionistas do mundo correm atrás disso para suas coleções e compram esta folha histórica para o seu arquivo e coleção. E assim então os 3 pedidos foram aceitos. No dia seguinte da missa do Papa, eu fui agradecer a Monsenhor Guido Marini no seu ofício, toda a paciência que ele teve comigo, toda a atenção. Eu lamento muito pelo que sucedeu ontem, que a Turquia chamou de volta o seu embaixador e também chamou o núncio apostólico de Istambul, Monsenhor Lutibelo, para pedir satisfação às palavras do Papa. Ele sorriu e me falou: tranquilo, já se esperava. Quer dizer, não houve, foi um passo tomado com consciência. Com consciência. O Papa Francisco participava em Buenos Aires das nossas atividades, várias vezes esteve no nosso lar. Aqui é o 3º ano que estamos fazendo, mas lá de longa data fazemos todos os anos. Já presidiu celebrações do 24 de abril, como fez agora aqui Dom Odilo. Ele fazia em Buenos Aires para nós. É um jesuíta estudioso e já sabia e tinha essa consciência e apoiou. Eu não digo que foi uma repercussão, foi um tsunami, não é verdade? Foi impressionante. Quantos chamados, nossa, jornais também da minha família, nossa, todo mundo falando do genocídio armênio. Foi impressionante. De fato, eu, em Montevidéu, na missa que fizemos, quando pedi um aplauso para o Papa Francisco, quase não paravam na igreja, como sinal de agradecimento. Muitos já haviam intuído que essa celebração do Papa era algo de muito importante e central no centenário. Quando estive em Buenos Aires, a comissão diretiva da Igreja Armênia Apostólica pediu-me uma audiência. Veio também o senhor arcebispo, meu querido irmão Monsenhor Isaac Muradian, e dizer: Dom Vardan, o mundo tem que saber que o Papa vai celebrar esta missa. É algo demasiado importante. Nós queremos fretar um avião e irmos para lá. É muito importante. Ainda falou: o senhor não consegue tirar a missa da Basílica e colocar na praça? Epa, é demais. Naquela época ainda era a missa armênia. Como na missa na praça, com chuva, vai saber, para fazer tudo, era Peru, tudo. Não dá, eu falei, não dá. Depois, olha dentro da igreja, tem o corpo diplomático, tem os cardeais, é muito solene. Bom, então vamos deixar lá e vamos fazer dentro. E olha, era o dia de Jesus misericordioso. Eu achava que também ia ser na praça, mas estabeleceram dentro. Quem sou eu para pedir para sairmos e depois se chover? Não era a festa de São Gregório, a festa de Gregório não chove, mas não era São Gregório, não é verdade? Então, esses são os passos. Também eu pensei que um ato tão central como a missa do Papa tinha que repercutir no território onde eu trabalho. E são 6 países onde temos comunidades armênias e onde eu tenho jurisdição, tenho obrigação de servir a comunidade armênia católica. Então fiz este plano de convidar os cardeais das capitais dos 6 países, México, Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, para ou antecipar o gesto do Papa ou repetir o gesto do Papa. E todos falaram sim. Então começamos no domingo 8
de março, para ficar o mais perto possível do 24, e fui à missa em Caracas, na Venezuela, com o cardeal Jorge Urosa. Escolhemos o Templo Nacional Dom Bosco, que é também da minha congregação salesiana. Não é que nós conseguimos juntar 1.200 pessoas, é que já vem 1.200 pessoas naquela missa no domingo. A minha intenção não era celebrar uma missa para os armênios, mas pedir que os cardeais, com as suas comunidades, fizessem uma homenagem a 1,5 milhão de mártires armênios. Aceitaram, e 1.200 estavam ali, muitos armênios também presentes. Convidamos o arcebispo lá do Comitás, Monsenhor Dom Comitás, da Igreja Apóstolica. Ela veio, falou também, ajudou a entregar os presentes para o cardeal. Foi algo muito importante. No domingo seguinte, dia 15, México, Cidade do México. Aí já temos embaixador, fazia 6 meses que havia embaixador presente na celebração, ele que pediu, inclusive, porque lá os turcos e os Azerbaijão têm uma atividade diplomática muito intensa. Eles chegaram a enganar o cardeal. Muçulmanos reformaram a capela católica e convidaram o cardeal para celebrar uma missa pelos mártires que o genocídio armênio fizeram contra eles. Inverteram. De modo que penso que também o cardeal aceitou logo o convite do nosso embaixador para reparar esta missa e ouvir o livro. Eles publicaram a missa dos armênios que quiseram matá-los, tudo isso. Então foi muito importante. Eles também têm uma programação anual. A comunidade do México é a menor da América Latina, e como meu filho menor é o mais querido. É sempre assim, verdade? Vocês que são pais e mães sabem disso. Em seguida, Buenos Aires. Na mesma semana seguinte, o cardeal Poli, o sucessor do Papa Francisco. Para vocês terem uma ideia, quanto o Papa Francisco nos estimava, permitiu colocar um radical na capela da sua catedral e falou: quando eu morrer, quero ser enterrado nesta capela. Ele não sabia que ia ser Papa, mas esse era o seu desejo. Também em Buenos Aires, como aqui, fomos às igrejas armênias pedir, participamos todos, foi uma celebração belíssima, e terminamos com um rock ranquista nessa capela onde está o radical armênio. Até o Dom Quixote Moradian, o arcebispo armênio apostólico de Buenos Aires, disse: é a última vez que fazemos rock ranquista, porque no dia 23 os nossos católicos patriarcas vão declarar santos e já não fazemos mais o rock ranquista. Então será para nós, disse ele, o nosso último rock ranquista. Foi uma celebração bonita. Aí já veio a celebração do Papa em Roma. Voltando, participei da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não foi possível celebrar uma missa para os 500 bispos do Brasil, porque era uma assembleia de eleições e tudo programado há 6 meses, e eu não pude fazer o pedido antes, mas falei na sessão plenária, deram-me a palavra, falei do genocídio, um aplauso longo para os armênios. O próprio bispo pediu que eu falasse sobre o genocídio, e penso que deve ter saído alguma coisa na declaração final. E no dia 24, eu celebrei em Rio Armênio com a colaboração da minha paróquia de Buenos Aires, para os 100 bispos da Conferência Episcopal Argentina.
foi muito interessante, também porque na cidade de Buenos Aires não era permitido fazer nenhuma manifestação pública no dia 24, porque era dia de eleição prévia, como é costume na Argentina, e não se podia fazer nada em praça pública. Aproveitei para celebrar para os bispos, também com boa repercussão. Já no dia 26, foi a vez de Montevidéu. O cardeal Daniel Sturla, muita gente, os armênios, que fantástico, em peso, mas era o horário normal da missa do cardeal, e gozado. Lembre que quando vieram aqui, o Carlos deve lembrar bem, do cardeal Agajanian, conseguiu um avião para levar para Montevidéu, não foi? E como o padre Antônio Quejedian, que é pároco lá, já esteve pároco aqui, estão lembrados muito, não? Estava em Roma quando o cardeal faleceu, em 71, ele guardou o solidel do cardeal. Tinha vários, guardou esse solidel, e ao novo bispo de Montevidéu, Daniel Sturla, deu de presente, com o augurio que um dia se torne cardeal. Não passaram vários meses, o Papa o nomeia cardeal. E ele falou no sermão: eu estou celebrando com o solidel do cardeal Agajanian. Olha que coincidência. E falou bonito, falou bonito. Eu tinha mandado vários documentos para ele, citou as palavras do cardeal Agajanian na Catedral de Milão, por ocasião do 50º do genocídio, da mensagem do nosso patriarca Catholicos Nercés, citou a oração final, que é a oração que o Papa São João Paulo II fez em Ror Virado, belíssimo, e citou tantos acontecimentos do nosso genocídio. Domingo seguinte, dia 3, São Tiago, no Chile. O cardeal Exabe e a participação também dos armênios de Santiago. E depois viemos para o Brasil, essa belíssima celebração que fizemos na Catedral da Sé, mérito de toda a comissão eclesiástica, que fomos as 4 igrejas juntas na casa do seu cardeal pedir esta missa. Fomos os 4 juntos a Aparecida para pedir a missa do dia 2 de agosto, unidos, e conseguimos organizar essas celebrações. O plano é um pouco maior. Já estou passando o tempo, né? O plano é um pouco maior porque a minha intenção seria, a partir do mês de julho, pedir a todos os bispos católicos desses 6 países de imitar o cardeal de seu país e repetir até abril do ano que vem uma missa em sua catedral em homenagem aos mártires armênios. Para a missa do Papa, mandamos 80.000 cartazes na América Latina. Ou seja, um pacote para cada paróquia católica da América Latina, dos 6 países, através do seu bispo. No Brasil, foram 42.000. No México, 17.000. Venezuela, 3.000. Argentina, 3.000. E assim foi. E quantos chamaram e colocaram? Pedimos também que naquele dia, no dia 12, em todas as missas, naquele dia, os padres fizessem uma oração pelos mártires armênios, em comunhão com o Papa que estava fazendo em Roma. E também que no dia 24, às 19h15, 1915, tocassem os sinos em homenagem ao povo armênio, aos mártires. Não sei se fizeram, a gente pede tudo, não é verdade? E depois, o que é possível é feito.
E agora então esta missa, e vou mandar o material por internet, todo o material para que eles tenham abundante consulta com links para correr por todas as partes do texto e faça esta homenagem. E nas cidades do interior, como na minha cidade natal, as cidades que eu conheço, as famílias, pedimos que, primeiro, peçam uma sessão solene da Câmara dos Vereadores, em homenagem ao povo armênio. Segundo, que declarem 24 de abril o dia de solidariedade com o povo armênio. Depois explica por que solidariedade, porque foram martirizados. E na minha cidade natal já marcamos uma missa, e como temos uma praça armênia, vamos também descobrir uma placa em homenagem ao centenário do genocídio. Como já fiz depois da catedral, partir na mesma noite para celebrar para os armênios de Lins, Penápolis, junto com a comunidade latina e do Padre Araújo, que atende a comunidade armênia católica, e foi também muito interessante, voltando na noite seguinte para o Dia das Mães. Esse é um pouco o projeto. Não pude fazer muito para o 12 de abril em Roma. É verdade que procurei corresponder à missão que o patriarca me havia entregado de acompanhar de perto e fazer o diálogo e preparar tudo o que era necessário, como conseguir os ingressos especiais para os armênios que vinham dos outros países, como os da Argentina, que ficaram também, foram mais de 200 da Igreja Armênia Apostólica de Buenos Aires para esta celebração e voltaram contentíssimos de tudo aquilo que viram e participaram. Para encerrar, vou passar alguns slides. Primeiro vai aparecer a figura da flor, vai aparecer pequenininha, mas cada um de nós, com certeza, leva esta flor internacional do genocídio muito grande, abrangendo todo o próprio coração. Outros países vieram a Roma também com o chale, com as cores também. Foi uma maravilha, muitas iniciativas. Muito bem. Ainda está esquentando a máquina. E eu queria, o que a amizade com o nosso Papa veio um pouco de longe. Aqui estamos no Rio de Janeiro, 2013, quando ele quis falar somente aos bispos brasileiros. Uma ótima mensagem. E quando saímos, ele me encontrou na porta e foi um abraço de faltar fôlego. Sim, aí foi uma festa, quando nos encontramos, naturalmente, pedi a bênção. Aqui já foi em Roma, quando eu quis fazer aquele pedido de uma entrevista especial para o povo armênio. A praça, para o Papa Francisco, está cheia assim. Aqui é o átrio, os bispos ficam aqui, nós somos esta linha aqui, ficamos bem perto. Pode virar, padre. Isso é visto de trás do Papa, a praça. Aqui estou, nós estamos sempre perto, e o Papa dando a sua mensagem. Depois fazemos a fila, eu já estou podendo saudá-lo. De novo, a gente se recorda do tempo que estivemos juntos, ele foi presidente da Conferência Episcopal Argentina, e então fiz aquele pedido para a possibilidade de fazer esta reunião na segunda-feira depois. Aqui, para o motivo, aqui já estamos no dia 9 de abril, quando recebeu o sínodo, os bispos e o patriarca armênio católicos. 4 dias antes da missa do Papa. Muito bem. Os dois, aqui está o patriarca Catholicos saudando o Papa. Em seguida é o Papa que fala oficialmente. E aqui, preparados para fazer a foto, eu falei: santidade, olha o nosso patriarca e os bispos, todos têm um broche aqui
que é o broche internacional dos nossos mártires. Posso colocar no senhor também? Como não? Fui e coloquei o broche no Papa também. Aí ele falou para mim. Enquanto eu estava colocando, ele falou: Dom Vartan, eu quero uma piada. Uma piada. Eu falei: santidade, é antes ou depois da foto? Antes, agora. Então eu fui no lugar do fotógrafo e contei para o padre, todos de pé esperando a foto. A piada eu conto no fim, tá certo? Aí fizemos a foto oficial, mas olha o Papa também com o broche do genocídio. E no dia seguinte, sexta-feira, recebeu os armênios argentinos. São argentinos. O embaixador da Argentina, junto à Santa Sé, junto ao Vaticano, conseguiu. Falaram para o Papa que eram 17. Olha os 17. Imagina, levaram lá na sala. Eu falei: mas como que estou levando na sala? É pequena, eu conheço lá dentro. Aí vamos voltando, até ficar numa sala grande. Aí veio o Papa, saudou cada um, brincando, falou: muito obrigado pela presença. Eu esperava tantos, disseram que era 17. Aqui então está o ato central. Esse é o cartaz que mandamos 80 mil na América Latina para difundir e ligarem o computador, a informática. Esse é o primeiro cardeal que antecipou a missa do Papa em Caracas. E esse é o Santuário Nacional, onde havia 1.200 pessoas durante a celebração. México, cidade do México. O cardeal Groza, que celebrou. Aqui está o embaixador, jovem, muito capaz. E aqui, isso aqui é a metade, porque a catedral tem duas partes, muito antiga e muito famosa. Buenos Aires, o terceiro e último que antecipou a missa do Papa. O sucessor, o nosso, que sabe, o arcebispo armênio apostólico, os seus sacerdotes. Lá também foi cantado o Evangelho em armênio. O povo que estava na catedral de Buenos Aires. E quando celebramos o Roquiranquista na capela do Radical, veio a missa do Papa. O convite normal, isto aqui era para concelebrar no altar, os padres e os bispos católicos concelebravam, e o convite especial, frente e verso, foi que conseguimos para os armênios que estavam presentes da América Latina. A visão geral da celebração, os dois rapazes, o corpo diplomático. Aqui estamos nós, os cardeais e os bispos católicos, e aqui atrás os sacerdotes. Por favor. A entrada do Papa, os dois católicos e o nosso entrando. Cada um no seu lugar, o nosso também se dirige para o seu lugar. Aqui são os cardeais e nós bispos. Até um pouco desfocalizado. Aqui está Dom Lixan, com cabelo branco. O nosso eu conheço pároco aqui no Brasil. E eu estou ao lado dele nessa celebração. Os dois corais, o coral da Armênia, o famoso maestro, e o cardeal, digo, o coral do patriarcado, também o seu maestro. Os sacerdotes católicos armênios concelebrando uma visão geral. Aqui na coluna, pode botar, aqui na coluna está a imagem de São Gregório de Nareto. O nosso arcebispo de Istambul lê a vida de São Gregório de Nareto, pedindo ao Papa que o declare doutor da Igreja. E o Papa o declara doutor universal da Igreja Católica. O nosso patriarca agradece a celebração ao Papa,
antes dele falar dos dois rapazes, né, que eu preparei isso para essa conferência. Todo esse slide tem uma vista católica, porque era para o meu arquivo, mas quantas outras fotos belíssimas. Por exemplo, o Papa convidou os 3 rapazes para benzer. Olha a humildade do Papa. O maestro de cerimônia dele me falou: Dom Vartan, na hora da missa, quando o Papa estava se vestindo, ele me falou: eu tenho uma vontade de convidar os 3 católicos patriarcas para abençoar comigo o povo. Pergunta se eles aceitam. Olha, pergunta se eles aceitam. Natural que aceitaram, e vocês viram que no final os 3 foram lá em cima abençoar junto com o Papa. Agradece e oferece ao Papa o presente, a imagem do nosso beato Inácio Manoiano. Naturalmente não foi dito no alto-falante, ninguém entendeu bem quem que era. Ele explicou para o Papa, mas não saiu no microfone. Saímos todos na praça às 12 horas. O Papa falou o Ângelus da sua janela. Aí também eu sabia quem é que prepara as palavras do Papa. Recordei: olha, os armênios estão na praça, não esqueçam disso. Uma saudação, por favor. Dito e feito. O Papa saudou todos os armênios presentes na placa. Não só nós aplaudimos, e o pessoal aplaudiu para nós também. Foi um grande aplauso na praça, que estava assim, cheia de fiéis. Depois do Papa, já na Conferência Episcopal 24 de abril, pode virar, para os 100 bispos da Argentina, a missa em armênio, o nosso coral de Buenos Aires, ainda continua a missa para os bispos da Argentina. Essa eu penso que é a última. E aqui já estamos em Montevidéu, o cardeal de Montevidéu, o padre Antônio Quechidian e o padre Genaro, os 2 sacerdotes da nossa paróquia. E aí está o povo. Olha que bacana. A esposa do presidente da República, o filho e muitas altas autoridades vieram para homenagear os armênios. Já estamos em Santiago do Chile. O cardeal Esati, ele pediu que eu fizesse a homilia. Eu preferia que fosse, mas ele pediu que eu fizesse. Então fui eu que fiz a homilia. Estão expostos os nossos santos e mártires. O povo, todos o pessoal da frente aqui são armênios. Aí está o cardeal que recebe lembranças, especialmente o livro da vida e a obra de São Gregório de Nareca. E os armênios se reuniram na sacristia. Até parece a nossa bandeira, não é verdade? E aí nos saudamos. São Paulo, aqui não precisa nem falar. Aqui todo mundo presenciou. Aqui está o bispos, padres, todas as autoridades, e cada um tem as suas fotografias. Não estão muito lustras porque eu tirei da internet, não recebi diretamente. Tinha 4 bispos celebrando o cardeal. O nosso, olha que importante, foi permitido que o nosso embaixador falasse. Achei isso muito importante. Pode seguir, padre. E aqui já estamos em Lins, na noite seguinte, na paróquia do Bosco de Lins, onde temos comunidade armênia, com a presença, também estavam os nossos 2 santos, o que presidia o rito armênio, o povo que está na igreja, uma parte dos armênios que estão na sacristia, não cabiam todos, fizemos em 2 partes, e finalmente fizemos uma com todos os armênios das 2 cidades. E esse é o selo comemorativo, que vai sair no mês de setembro. O Radical, que é Radical, São Gregório de Nareca, doutor da igreja, doutor em Chiesa, Città del Vaticano, e Città del Vaticano, centenário do martírio de Beato Manoiano. Esse é a folha para a coleção,
e lá em cima escrito proclamação de São Gregório de Narek, doutor da Igreja, centenário do martírio de Beato Inácio Manoiá. Pode acender a luz, por favor. Vamos entregar agora, como encerrar. Eu imprimi de um modo assim, muito rudimentar as palavras que o Papa leu antes da missa, anunciando o primeiro genocídio do século XX em português, e o documento que ele entregou na sacristia para o presidente e para os patriarcas em português e armênio. Muito obrigado.